meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E se você não for inscrito, já corre, se inscreva, deixa seu like, não esqueça de comentar e compartilhar aqui esse vídeo, tá bom? Vou estar deixando o meu Instagram aqui pra você que não me acompanha por lá, já correr e me acompanhar por lá, porque lá eu posto um pouquinho mais do meu dia a dia. Então, meus amores, o vídeo de hoje que eu vou trazer pra vocês vai ser o meu relato de parto, tá bom? Tem muita gente querendo saber lá no Instagram também, muita gente perguntando. E hoje eu vou estar falando aqui pra vocês como que foi essa experiência, né? Então, meus amores, hoje eu vim aqui trazer o meu relato de parto. Hoje eu estou com 49 dias de pós-parto, tá bom? E o meu bebê tá aqui do lado, dormindo. Então, hoje eu resolvi trazer o meu relato de parto. Recebi algumas perguntas lá no Instagram, tá bom? E hoje eu vim trazer aqui pra vocês. Então, eu vou começar lá do dia que eu cheguei no hospital, tá? Foi dia 10 de abril, né? Eu fui encaminhada para o hospital, né? Para a maternidade, às pressas, por conta que minha pressão tava muito alta. Isso já começou lá numas 30 semanas, por aí. Com a minha pressão sempre dando alta, dando alta, dando alta. E eu já tinha entrado com medicação. E mesmo tomando medicação, a pressão não tinha baixado. E sempre dando picos altos e altos. E aí a minha enfermeira que estava comigo durante o meu pré-natal, né, resolveu mandar pra médica, né, e daí a médica me deu encaminhamento direto pra maternidade. E chegando lá, na maternidade, eu fiz ultrassom, fiz todos os exames, porque lá faz todos os exames, né, cabíveis lá. É um hospital muito bom, né, onde eu fiquei lá. E lá eu fiz tudo, né, e a pressão continuava alta. Daí então tava tudo certinho, né? O neném tava tudo certinho, né? Quando eu cheguei lá, eu tava com 34 semanas. 34 semanas e eu acho que um dia por aí. Sei que eu tava com 34 semanas. E aí, fiz todos os exames, tava tudo certo, né? Tava mexendo normal, né? E mesmo assim, eu tive que ficar internada, né? Por conta que a pressão tava muito alta e é muito perigoso essa questão. E aí eu tive que ficar internada. E o que eles me falaram, eles falaram assim pra mim: mamãe, a gente vai ter que internar você, vamos ter que entrar com mais medicação para ver se sua pressão baixa. E se não abaixar, a gente vai ter que fazer o seu parto. Eu imediatamente entrei em desespero, porque eu pensava assim, meu Deus, meu neném tá prematuro ainda, né? E fiquei muito desesperada, né? O meu esposo estava comigo. Mas eu fiquei desesperada mesmo nesse dia, porque eles falaram pra mim, né, que se não baixasse, né, ia ter que fazer fazer o meu parto com urgência, né. Então tá, beleza, né, eu aguardei os resultados do exame, dava tudo certinho, só que minha pressão continuava alta, né. Então durante a noite, eu cheguei lá bem cedo, e durante a noite, umas 18 horas, né, eles já me colocaram para um quarto, né, e eu tive que sulfatar. É um negócio que tem lá, que só eles entendem. Eu tive que sulfatar, né, e aí eles colocam uma bombinha, um aparelhozinho lá, que é pra... Eu não sei explicar muito bem o que aquele aparelho faz. Eu sei que eu tive que ficar com aquele aparelho por 24 horas e eu tive que ficar de sonda também, por conta desse aparelho, né? E daí, então eu fiquei 24 horas com esse aparelho. E mesmo tomando a medicação, todas as medicações, minha pressão não abaixava de jeito nenhum. E daí no outro dia, que foi quando tiraram, né,
quando tiraram a bombinha e a sonda, mesmo assim minha pressão não tinha baixado de jeito nenhum. E aí eles vieram, conversaram comigo, falaram que eu ia ter que ir pro pré-parto, eu ia ter que subir pro pré-parto, né, que lá eles iam dar em andamento no meu parto, né. E aí eles não sabiam ainda se ia ser normal, se eu tinha capacidade de ter normal ou se ia ser cesárea, né, até o momento, quando eu subi pro pré-parto. E aí, quando eu subi pro pré-parto, eles falaram, a gente vai induzir o seu parto. Aí eu, beleza, normal, pra ser normal, né? Então tá, beleza. Eu perguntei se tinha algum risco. Eles falaram, não, o que a gente tá preocupado mesmo é a questão da sua pressão, que não regulariza de jeito nenhum. E é uma questão de se preocupar por conta da sua vida, por conta do neném. Então tá, minha pressão continuou dando picos bem alto. E aí chegou à conclusão que eu tava tendo pré-eclâmpsia grave, né? Desde o momento que minha pressão já começou dando picos altos, minha pressão chegou a 19 e eu não sentia absolutamente nada. E essa questão da minha pressão dando os picos altos, eu acabei tendo um pré-eclâmpsia muito grave, né? E o pré-eclâmpsia ou é a minha vida ou é a vida do neném, né? Muito perigoso, porque a qualquer momento eu podia ter uma morte súbita ou meu neném também podia estar vindo a óbito dentro da minha barriga, Deus me livre. E graças a Deus meu filho tá comigo, né? E aí então eles falaram que ia ter que fazer o meu parto de urgência por conta disso, né? Porque é muito perigoso. É questão de vida, é minha vida, é a vida do meu filho, né? E eu fiquei muito preocupada, né? E aí então eu continuei no hospital aguardando, né? Eu subi pro pré-parto, lá eles me aplicaram o remédio, né? Pra ver se eu tinha possibilidade de ter parto normal, né? E eu queria o parto normal, né? Só que chegando lá no pré-parto, eu me deparo com, tipo, sei lá, uma coisa diferente, né? Lá fez mudar todo o meu pensamento, né? Eu fiquei no pré-parto 2 dias, ou foi 3 dias que eu fiquei no pré-parto, não lembro muito bem. E lá no pré-parto, eu tomei as medicações, né, pra ver se eu tinha possibilidade de ter normal, né? E com toda a medicação que eu tomei pra ter normal, eu não consegui, né? O meu corpo não reagiu a nenhuma medicação, né? E aí, então, eu tive que fazer uma cesárea. E aí, chegando no pré-parto, quando chegava a noite, chegava vários meninos, né? Mães grávidas, né? E aí, menino, eu entrava em desespero junto com elas. Porque a gente ouve cada grito, meu Deus, é muito desesperador. E eu fiquei assim, e eu fiquei com medo, né, do parto normal. Eu queria muito parto normal, né? E chegando no pré-parto, eu me deparei com essa situação, sabe? De parto normal. E eu ficava me perguntando, meu Deus, será que vai ser assim comigo também? E aí foi me dando medo do parto normal, você acredita? E eu fiquei com muito medo do parto normal. Mas meu corpo não reagiu às medicações, pra mim tudo normal. E aí então partimos pro outro procedimento, né, que é a parte da cirurgia, da cesárea. E aí eles vieram, falaram comigo, explicaram tudo certinho, que eu ia ter que fazer uma cesárea de urgência, né? Daí então eu já tinha que ficar sem comer e sem beber, né? Uma parte ruim pra mim, sem comer até vai, agora sem beber, nossa, Deus me livre. E aí eu tive que ficar, né, sem comer e sem beber. E aguardando pra ser chamada pra fazer a minha cesárea, né? Isso era umas
horas da tarde, né? Quando eles falaram, se prepara que daqui a pouquinho vai ser você. Aí, beleza. Eu fiquei muito tranquila, né? Quando eles falaram pra mim que ia fazer cesárea, muito tranquila mesmo. Eu até pensei que, tipo, eu não ia ficar tão tranquila como eu fiquei. Nisso, a minha pressão sempre alta, não abaixava de jeito nenhum. Com todas as medicações que eu tomava durante o dia inteiro, não abaixava, né? E aí, eu fui às 5 e pouquinho da tarde, vieram me buscar pra cesárea. E aí, eu cheguei lá, médicos, enfermeiro, Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do... Esqueci o nome lá do que aplica o anestesista, né? Pessoas super de boa, super legal, me trataram super bem, né? Todo momento o anestesista tava do meu lado perguntando se eu tava sentindo alguma coisa, eu tava sentindo alguma dor, né? E foi bem tranquilo quando aplicou a anestesia, já pegou de primeira, né? E o meu esposo estava comigo também, né? E eu não senti absolutamente nada, nada, nada. Chegou a hora de cortar, a única coisa que eu senti foi na hora que eles puxaram o neném de dentro. Mas não é uma dor que você sente. Eu senti puxando, né? Mas não era dor nenhuma. Eu não senti dor nenhuma, em nenhum momento, dor nenhuma. E a única coisa que eu senti foi isso. E uma agonia quente, sabe? Quando eles puxou. Assim, mas fora isso, eu não senti nada, dor nenhuma, nada. Eu achei bem tranquilo mesmo, né? E o meu esposo do lado, eu sempre perguntava pra ele, já terminou? Aí ele, não, falta pouco. E aí eles tiraram meu neném, né? E eu não segurei até o momento, eu não tinha segurado o meu neném quando na hora que eles puxaram, né? Eu não cheguei a segurar, né? E aí tá, eu tava muito preocupada com o meu bebê, né? Porque é um bebê prematuro e tal, né? A gente fica preocupada de 34 semanas. Nesse dia eu já tava com 34 semanas e 5 dias, né? E eu tava muito preocupada com a saúde do meu bebê, né? De 34 semanas, né? Um bebê prematuro ainda. E eu fiquei muito preocupada, né? Mas aí a pediatra pegou ele, né? E falou, não, tá tudo bem, ele vai subir junto com a mamãe dele. Eu fiquei muito feliz, né? Aí logo depois os médicos ficou me costurando lá, né? Fazendo o procedimento de fechar e tudo. E aí chegou... Eu não lembro se foi a pediatra que voltou. Eu não lembro, eu só escutei, né? Eu não vi, eu só escutei. Ela falou, não, esse bebê tem que ir pro oxigênio urgente, né? Aí eu já fiquei, meu Deus, o que que aconteceu? E já fiquei muito preocupada. Nisso, meu esposo já não tava lá dentro mais. Ele já tinha pedido pro meu esposo se retirar porque já tinha tirado o neném, né? E aí eles pediram pra ele se retirar. Nisso tava só eu e os médicos costurando, né? E chegou essa moça, eu não sei o que que ela era, se era pediatra, se era médica, eu não sei. Sei que ela falou, não, esse bebê tem que ir pro oxigênio urgente, né? E aí tá. E levaram meu bebê pro oxigênio. E daí então eles terminaram, o meu bebê ficou lá e me levaram pra uma outra sala. Nessa outra sala eu fiquei um tempo lá, né? Depois de que já tinha me costurado e tudo mais, né? Eu tava lá nessa sala, né? Esperando ser liberado um quarto pra mim, né? E uma vaga num quarto, né? Porque lá fica várias pessoas dentro do quarto. Acho que umas 4, 5 pessoas dentro de um quarto. E aí eu fiquei aguardando, né? Sair uma vaga. E aí as médicas foram lá, explicaram pra mim, né? O porquê do meu neném pro oxigênio, né? E quando elas chegaram lá, elas falaram, mamãe, o seu bebê vai ter que ir pra UTI, ele precisa da UTI. E ele tá no oxigênio e na incubadora. E ele precisa de uma vaga na UTI.
Só que aqui a gente não tem essa vaga. E aí eu já fiquei, meu Deus, né? Já fiquei desesperada, né? Mãe, a gente fica desesperada. E aí eu já fiquei desesperada, né? E elas falaram, seu neném tá bem, ele só vai pra UTI pra ter um cuidado melhor. E tá no oxigênio por conta que ele é prematuro e nasceu meio ofegante e tal. Aí eu, tá bom, né? Logo, logo meu neném vai estar comigo, né? Eu imaginei, vai ser só até hoje e amanhã, né? Não imaginei, assim, né? O que aguardava a gente pela frente, né? Aí eu, tá bom, né? Já fiquei com o coração apertado, né? Aquilo de mãe mesmo, né? Preocupada. Aí eu fiquei lá, esperando a vaga sair. Aí quando foi umas 10 da noite, eu tive o neném, eram umas 6h10. Quando foi umas 10 da noite, saiu uma vaga pra mim, né? E aí eu fui pro quarto, né? Chegando lá no quarto, todas as mamães estavam com seus bebês do lado, né? E só eu que não tava com o meu. E aí eu entrei em desespero e comecei a chorar. Chorei muito, muito, muito mesmo, porque eu tinha criado uma outra expectativa, sabe? Eu voltei. Tipo assim, a gente cria uma expectativa, sabe? E eu me deparei com aquilo e pra mim foi desesperador, né? Ver todas as mamães com seus neném do lado e só não o meu que não tava do meu lado. Mas ao mesmo tempo eu pensava, né? Ele não tá aqui, mas é pelo bem dele. Porque ele tava guardando uma vaga, sair pra ele na UTI, né? E aí eu ficava falando, né, pra mim mesmo, né? Logo, logo meu filho vai sair dessa, logo, logo ele vai estar aqui junto comigo, né? Aí, tá, eu dormi, consegui dormir. E quando foi no outro dia, cedo eu levantei, tomei banho, já no outro dia, né? Eu não senti nenhuma dor da cesárea, né? A dor que eu sentia mesmo era só às vezes ao levantar, né? E sentar, só isso que eu sentia mesmo. Fora isso, eu não sentia dor nenhuma. E aí, no outro dia eu já acordei, tomei banho, né? E fui ver ele. Ele não tava na UTI ainda. Tava na UCIM, que é uma sala lá que fica algumas crianças, né? Recebendo cuidados. E eu fui lá ver ele. Nossa, tava a coisinha mais engraçada do mundo. Só que eu não aguentava ver meu filho dentro daquela incubadora. Sabe? É muito ruim você olhar pro seu filho e ver ele com todos aqueles aparelhos, sabe? Mas ao mesmo tempo eu pensava, ele tá aqui pro bem dele, né? Mas mesmo assim era desesperador, eu ficava desesperada e com o coração muito apertado, sabe? Mas graças a Deus deu tudo certo. Ele tá aqui comigo hoje, é isso que importa. E aí eles me falaram novamente, né, que o meu neném tava ali, mas que logo logo ele ia sair dali. Ele só tava ali por conta que nasceu meio cansadinho, né, e tinha que ficar lá, né, de repouso por alguns dias. E aí depois saiu a vaga dele, uns 2 dias depois saiu a vaga dele na UTI. Aí ele foi pra UTI, né? Chegou lá na UTI, ficou na incubadora, né? Recebeu todos os procedimentos, né? E graças a Deus, todos os procedimentos ele foi reagindo super bem, né? Ia reagindo todos os medicamentos super bem. Logo de início, eu não pude amamentar ele por conta que eu tava internada também, né? E por conta do pré-eclâmpsia que eu tive, né, grave. E ele também tava, e ele tava no oxigênio também. E por conta disso eu não tive como amamentar ele desde o início, né? E passou
alguns dias, eu acho que uns 3 dias. Falaram pra gente que ele ia precisar fazer uma cirurgia, né? Por conta do estômagozinho dele, que parecia que o estômagozinho dele tava dando alguma complicação, porque ele não tava aceitando o leitinho que ele tava tomando, tava vomitando, né? E eu fiquei desesperada novamente, né? O meu esposo também. E eu fiquei, tipo assim, tentava mostrar o máximo que, tipo assim, pra não desabar, sabe? Desabar por inteiro, assim, sabe? E eu subi pro quarto, cheguei lá no quarto, eu chorei tanto, chorava tanto, mas tanto. Até o ponto de entrar em uma crise de ansiedade. E foi aí que minha crise de ansiedade voltou. E eles falaram pra gente que era pra voltar no outro dia cedo, porque se precisasse fazer a cirurgia, né, o cirurgião ia passar lá pra analisar ele. E aí a gente já tinha que deixar a autorização em mãos pra eles, né, se precisasse. O cirurgião já ia levar ele pra fazer a cirurgia. E aí no outro dia eu não tive força pra levantar, pra descer lá, pra conversar com o cirurgião, né? E aí o meu esposo desceu lá pra conversar com ele. E eu passei a noite inteira. Eu passava a maioria das noites acordada, porque eu não conseguia dormir. E aí o meu esposo foi lá e conversou com o cirurgião, né? E graças a Deus o cirurgião analisou ele e falou: ele não vai precisar fazer nenhuma cirurgia. Nossa, eu fiquei tão feliz quando meu esposo chegou e falou isso. Que ele não ia precisar fazer nenhuma cirurgia, que tava tudo bem, né? Que ia colocar o leitinho pra ele certinho, pra ele tomar. Porque, no entanto, ele estava dando leitinho pra ele com dieta, né? Era pouquinho leitinho mesmo. E aí eles colocaram a sondinha, né? E tava saindo uma secreçãozinha do estômago dele. E aí o cirurgião analisou ele e falou que não, ele não ia precisar nem fazer nenhuma cirurgia, que era pra continuar com o drenozinho, né? Que tava puxando a secreçãozinha do estômago. E passou-se os dias, essa secreçãozinha foi limpando. E graças a Deus não saiu mais nada, né? E aí aumentaram o leitezinho dele, né? Sempre quando ele ia reagindo bem, sempre aumentava o leitinho dele. E nisso eu não podia pegar ele ainda pra colocar no peito, né? E foi se passando os dias e mesmo eu tava internada também no mesmo hospital que ele. Daí a gente podia descer pra ir ver ele e tal, ficar o tempo que a gente quisesse com ele lá, né? Mas a gente não podia pegar ele no colo, assim, direto, né? Porque ele tava na incubadora, tava com os aparelhos, né? E teve um dia que eu peguei ele no colo. Nossa, foi tão bom. Eu cheguei lá no momento que a mulher tava limpando, né, a incubadora, higienizando a incubadora. Ela foi e falou: mãezinha, senta aqui, você já pegou ele no colo? Eu falei: não. Ela: pois senta aqui que eu vou te entregar ele pra você segurar enquanto eu limpo. Nossa, foi tão bom pra mim. Foi maravilhoso esse momento. Vai ficar guardado pra sempre na minha mente. E cada dia que se passava, ele tava ficando mais esperto, né? Cada dia que se passava, os dias ia passando, ele ia ficando mais espertinho. E pra mim era uma felicidade ir ver ele lá. Porque cada dia parecia que ele me dava mais força, sabe? Cada dia. Porque eu tava internada também e mesmo com todas as medicações que eu tava tomando depois que tiraram ele, a minha pressão não tinha regularizado ainda, continuou dando picos bem alto. E
aquilo, né, o fato dele estar internado na UTI, o fato de eu estar internada na UTI, na UTI não, internada no hospital, né, aquilo acabou afetando um pouco o meu psicológico, né. Comecei a ter crise de ansiedade no hospital, muito forte mesmo. E mesmo com todas as medicações que eu tava tomando, não, tipo assim, o psicológico tava abalado demais. E pra mim ver o meu neném, tipo assim, era um alívio, sabe? Eu ia ver ele de manhã, à tarde e à noite. Mas tinha dia assim que, tipo assim, eu não aguentava segurar, sabe? O choro, o desespero. É muito ruim você ver o seu filho internado numa UTI. E toda vez que eu ia ver ele na UTI, pra mim era um alívio, sabe? Parecia que ele tava me dando força, sabe? Toda vez que eu ia lá ver ele. E eu ficava muito feliz, porque cada dia era uma notícia melhor dele, sabe? E mesmo lá no hospital, internada, minha pressão não regularizava de jeito nenhum, né? Era algo que estava preocupando muito os médicos, né? Essa questão, porque mesmo depois que tiraram o neném, porque eles falam que é a placenta, né? E mesmo depois que tiraram o neném, minha pressão não tinha regularizado ainda. E eu tinha que ficar internada, né? Porque eu não podia vir pra casa de jeito nenhum, porque era um perigo ainda, né? O fato da minha pressão tá muito alta ainda. Que eles falaram que o pré-eclâmpsia, ele vem até com 45 dias pós-parto, né? E eu não podia vir embora de jeito nenhum, né? Era muito perigoso, né? Pressão dando picos muito alta. Minha pressão dava 18, dava 19. E isso todos os dias, não abaixava de jeito nenhum, com todas as medicações que eu tava tomando. E nisso os dias foram se passando, se passou 10 dias, se passou 15 dias. E minha pressão do mesmo jeito, não regularizava de jeito nenhum, com todas as medicações que eu tava tomando. E aí chegou um dia, né, que eles falaram, não, ou a sua pressão vai ter que baixar, senão você vai ter que ir pra UTI. O seu caso já tá ficando muito sério, né? E nisso fiz todos os exames, fiz exames novamente, né? E nisso mostrou que nos exames que eu fiz, eu bati um raio-x, né? Que por conta do pré-eclâmpsia grave que eu tive, eu não posso engravidar agora, tão cedo, né? Eles falaram o máximo que eu posso engravidar é daqui 4 anos, né? Eu falei, é o tempo perfeito, né? Mas eles falaram que é muito perigoso uma gestação agora, mais pra frente, tipo 1 ano, 2 anos, eu acho. Eles falaram que é muito perigoso, pra ter muito cuidado, né? Nessa questão de vir uma gravidez. E por conta do pré-eclâmpsia grave que eu tive, acabou afetando um pouquinho do meu coração, mas o médico falou que é coisa que pode se resolver daqui 6 meses. Daqui 6 meses eu tenho que fazer novamente um elétrico, né? E eu tô com medicação até hoje de pressão. São vários tipos de medicação para pressão, mas minha pressão já tá regularizada, né? Mas eu tenho que continuar tomando a medicação, né? Até o meu cardiologista suspender essa medicação, né? E eu creio que na próxima consulta com ele já vai suspender algumas medicações, porque são muitas medicações que eu tomo, né? Por conta do risco de acontecer um pré-eclâmpsia, né? Pós-parto. Só um momento que agora eu vou pegar o meu neném aqui que ele vai querer o TT dele. Como eu tava falando, né? Eu tomo medicação até hoje da pressão, né? E eu creio que mais pra frente o meu cardiologista vai suspender essas medicações. Não é algo que eu vou ter que ficar tomando, né? Foi só por conta do pré-eclâmpsia grave que eu tive, né? E aí ainda tem um risco de ter,
Eu tive só o pré-eclâmpsia, eu não cheguei a ter o próprio pré-eclâmpsia. Eu tive só o pré, né? Que era só a pressão alta mesmo, né? E eu creio que mais pra frente o cardiologista vai suspender as medicações, né? E daí então, eu passei 19 dias internado no hospital por conta da minha pressão, né? E o meu neném passou 24 dias internado. E com 14 dias, se eu não me engano, com 14 dias ele saiu da UTI e foi pra UCIM, né? Que é a UCIM que fica lá. Fica cuidando, né? Não é mais a UTI. E com 14 dias depois que eu já tava em casa, né? Já tava em casa. Porque ele passou, antes de ir pra UTI, ele ficou uns 3 dias na UCIM, que é o canguru, a UCIM canguru, né? E depois que ele foi pra UTI. Aí na UTI ele passou 14 dias, né? E depois que ele saiu da UTI, ele foi pra UCIM, que lá ele fica sem os aparelhos, né? Fica respirando normal, né? Mas antes dos 14 dias na UTI, ele já tava sem o respiradorzinho, o oxigênio, né? Ele mesmo tirou. E aí as médicas falam que quando a própria criança mesmo arranca é porque ele já tá apto a respirar normal, né? Algo que aquilo já tava incomodando ele, né? Aí elas não colocam mais. E aí então, graças a Deus, ele veio só melhorando dia após dia. E aí foi pra UCIM, né? Que é um outro lugar que eles ficam lá, uma sala com muitas crianças, né? Com muitos bebês que tem lá. Tem muito bebê prematuro nessa. É mais assim, para bebês prematuro, gravidez de alto risco, essas coisas, esse hospital que eu tava, né? E o meu neném ficou lá na UCIM, acho que uns 4 dias. Eu não lembro quanto tempo que ele ficou lá, mas eu acho que ele ficou lá, acho que mais ou menos uns 4 dias ou uma semana, não sei, não me lembro. Acho que foi uma semana que ele ficou lá. Uhum. Uma semana lá nessa. E lá nessa outra a gente podia pegar ele no colo, né? Podia colocar ele no peito, né? Mas lá ele não chegou a pegar o meu. Até o momento ele não chegou a pegar o meu peito, assim, pra ficar se alimentando só do meu peito, né? Só do meu leite, né? Eu tenho um pouco de leite, mas ele não chegou. O meu leite não é o suficiente pra ele ainda, né? Porque lá no hospital ele tomava pela sondinha, né? Eles colocam a sondinha na garganta e o leitinho, né? Pra ele ficar tomando. E eu acho que por conta disso ele não chegou a pegar o meu peito, né? Mas agora ele já pega assim um pouco, sabe? Mas ele toma mesmo é o leite, é a fórmula, né? O leite. E aí depois que ele foi pra UCIM, né? Lá a gente podia colocar no peito, podia segurar, a gente podia passar o dia com ele. Eu ia passar o dia com ele lá, né? Que eu já tinha tido alta, já tava em casa e ele continuou no hospital, né? E aí eu ia cedinho pra lá, 8 horas, e passava o dia com ele, sabe? Aí lá o hospital fornece, né? O almoço, a janta, e eu pegava só o almoço, porque eu chegava 8 horas e saía às 18. Aí eu, não, vou pegar só o almoço. Aí pegava só o almoço mesmo. Mas o hospital fornece tudo direitinho lá, o almoço, algumas pessoas o lanche também, né, o café da manhã. E chegou acho que na sexta-feira, ele teve alta numa sexta-feira, né, nossa, eu fiquei muito feliz, nossa, muito feliz mesmo, 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 mesmo. Lá ele já tava bem, né? Já tava sem todos os
sem aparelho nenhum, né, lá. Ele não tava mais na incubadora. Quando vai para o sim lá, eles não utilizam mais incubadora. Um bebê prematuro, né, de 34 semanas. De 40. Pois é, galera, tô com 49 dias pós-parto. Em nenhum momento eu senti nada da minha cesárea, tipo dor, não senti dor nenhuma da minha cesárea, né? Pra mim foi a melhor. É isso, galera, como eu falei pra vocês, né? Eu tive pré-eclâmpsia, por isso meu neném nasceu prematuro, né? De 34 semanas e 5 dias, né? E por conta disso eu tive uma leve alteração no coração, né? Como eu falei pra vocês, do elétrico que eu bati, né? Lá no hospital. Uma leve alteração e o meu cardiologista daqui 6 meses vai pedir esse elétrico novamente, que ele disse que foi coisa muito leve mesmo, né? Por conta dos picos de pressão muito alto, né? E daqui 6 meses pra mim repetir esse exame novamente, né? Pois é, e eu falo assim que se eu tiver uma outra gravidez, eu vou querer cesárea, porque eu achei bem tranquilo assim, sabe? A dor que eu senti mesmo era só ao sentar e ao levantar, né? Fora isso, eu não senti dor nenhuma da cesárea, né? Como o povo fala, né? E graças a Deus eu não senti, né? Eu acho que foi muito tranquilo, assim, né? Pra mim, né? E lembrando que cada pessoa tem um pós diferente, né? E o meu foi esse, eu não senti assim, não tenho que reclamar de nada, porque eu achei muito tranquilo mesmo, né? Porque eu via muita gente falando horrores, né? Que sentia muita dor e tal. Mas eu acho que vai de cada pessoa, né? Eu foi muito tranquilo o meu, né? E eu falo que se tiver outra gravidez eu quero parto cesárea, né? Mais rápido, eu acho. O parto normal também tem muitas mulheres que são bem rápido, né? Mas eu meio que fiquei traumatizada, né? Quando eu cheguei no pré-parto. E é isso. Esse foi o meu relato de parto, né? Graças a Deus estamos bem, com saúde. Tô com 49 dias pós-parto. E tá tudo bem, graças a Deus, né? E quero agradecer todo mundo também que quando a gente estava no hospital, que fez oração pela gente, mandava mensagem, né? Eu recebi muitas mensagens lá no Instagram. E agradecer todo mundo, né? Que mandava uma mensagem de apoio, de carinho, sabe? Foi muito importante, né? Pode ter certeza que cada mensagem que eu recebi durante esse período que eu tava lá, nossa, foi muito bom. Foi muito gratificante, sabe? Eu recebi muitas mensagens mesmo. Muito obrigada pelo carinho de vocês, né? Carinho de muitas pessoas. Que, nossa, é essencial. É muito essencial. Foi muito conturbado esses dias que a gente passou no hospital internado, né? E eu não vi a hora de estar em casa com meu filho, né? Porque, nossa, foi tão ruim quando eu peguei alta e ele não tinha pegado ainda. Nossa, era ruim demais. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos bem, com saúde, né? E é isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Um pouco do meu relato de parto, né? Lembrando que cada pessoa tem um pós diferente, né, gente? O meu foi tranquilo, graças a Deus, não senti dores nenhuma, né? E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.